Bom, nesse vídeo vamos trazer de forma bem objetiva alguns conceitos centrais sobre vetores que serão bastante importantes para trabalharmos aí a análise de diagramas de forças no tema segunda lei de Newton. Então, vetores, são elementos matemáticos, que pertencem ao campo da álgebra na matemática e tem todo um estudo de aprofundamento e detalhamento, rico, por sinal, e extenso. Nesse ponto aqui do nosso conteúdo, a gente vai tentar ser um tanto breve e objetivo para aquelas funções e características dos vetores que são diretamente importantes para as análises que nós vamos fazer no que diz respeito à segunda lei de Newton. Então, começando aqui pela definição geométrica, nessa etapa aqui, nós temos a representação que é chamada representação gráfica do vetor, É uma linha contínua composta de uma seta, onde essa seta direciona o destino desse vetor, para onde ele se encaminha, seja ele qual for, de tipos diferentes. No caso aqui, como estamos direcionando para leis de Newton, a tendência é que seja um vetor força. Então, a parte geométrica, aqui é a identificação desse vetor, esse é o vetor V. Reparem que tem uma setinha em cima da letra V, indicando que a letra V aqui dá nome a um vetor. Uma outra característica interessante é a extensão do vetor, que eu estou passando aqui a caneta laser, Esse é o módulo do vetor, ou o seu tamanho. Eu botei até aqui um descritivo de sinônimos, Tamanho, intensidade, comprimento, são alguns sinônimos da palavra módulo. E aí nós temos, outros dois atributos que são fundamentais, que é a direção, seja ela horizontal ou vertical, isso são direções, ou x e y, como está aqui na nossa orientação de direções, E o sentido seriam aquelas definições dentro de cada direção, por exemplo, y positivo, y negativo, x positivo, x negativo, que poderiam ser adotados mediante a orientação que for mais conveniente para aquele vetor, conforme ali a sua necessidade. Um outro atributo importante, que a gente já tinha colocado na tela anterior, que diz respeito à orientação do vetor, Para que a gente possa orientar suas direções de forma conveniente dentro da álgebra, nós vamos atribuir sempre o eixo cartesiano, x e y, como referência de direções, sendo que essa imagem aqui em especial que eu desenhei vai ser sempre uma referência que vai ser trazida ao papel, à tela, ao local onde você estiver analisando os vetores. Do lado de cá à direita, eu coloquei exibindo aqui um vetor genérico, o vetor A. Eu vou botar ele de caráter simbólico, antes de eu atribuir valores a ele. Então, o vetor A está sendo expresso aqui nessa imagem, no contexto do eixo cartesiano, ou seja, localizado dessa forma, com esse ângulo θ acima dessa horizontal x. E repare o seguinte, que esse vetor, ele, a partir da sua extremidade, comparado a cada direção, ele atinge, de certa forma, projeções, extensões, sombras, tem vários sinônimos que a gente pode utilizar aí, em cada uma das direções, ou seja, esse vetor que está na linha laranja, que é um vetor bidimensional, ou seja, ele tem uma parte em cada direção, a gente pode analisá-lo, ou deve, de certa forma, conforme a nossa aplicação aqui, observando ele em cada uma das direções. E como fazer isso? Pensando que na direção x eu tenho uma projeção ou sombra desse vetor laranja, que é um pedacinho dele espelhado ou sombreado em x, assim como eu tenho uma parte equivalente sombreada em y. E aqui na parte de cima eu trouxe o que a gente chama de forma algébrica do vetor, que é quando eu descrevo formalmente essas duas partes conforme eu acabei de explanar, parte x, parte y. Tudo bem, a partir desse ponto, fizemos essa definição, que é uma definição formal do vetor, mas e aonde que isso entra no nosso contexto de análise, ou seja, aonde que eu vou começar a tocar algum ponto de interesse, de proximidade com aquilo que eu conheço. Então a gente vai voltar um pouco a alguns conhecimentos básicos da matemática, que são as relações do triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, que são bem conhecidos de vocês. Aqui eu desenhei um triângulo retângulo em verde e defini, CO é o cateto oposto, que é aquele lado do triângulo que está olhando para o ângulo indicado. A hipotenusa, que é justamente o lado desse triângulo que olha
de frente para o triângulo, para o ângulo de 90 graus. E por fim o cateto adjacente, que olha para o lado, para o ângulo não enunciado, né? Já que nós temos a referência aqui do ângulo alfa, que foi aquele indicado, aquele que é informado, né, para esse triângulo. De forma que as funções seno e cosseno, né, essas relações trigonométricas, vão ser as relações, né, que são baseadas lá no conceito de círculo trigonométrico. Você pode voltar nesses conceitos para se aprofundar neles, caso não seja do seu conhecimento, mas tudo bem. Partindo do ponto que você conheça quem é seno e quem é cosseno, então o seno de alfa, que é um número gerado de uma tabela, enfim, uma orientação padrão que a gente já tem de conhecimento, tendo origem no círculo trigonométrico, será igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, assim como o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Repare que tanto aqui quanto aqui são definições, né, das relações trigonométricas, é um padrão. E aqui nós temos o chamado Teorema de Pitágoras, que associa, né, a hipotenusa aos dois lados com essa relação, uma relação histórica e tradicional, né, tão importante aí na matemática. E o que isso tem a ver com o conceito de vetores, né? É justamente essa base aqui que vai ser o alicerce que nós vamos utilizar para encontrar primeiro a forma algébrica de um vetor. Afinal de contas, um vetor ele se assemelha, né, se você olhar aqui o formato, a um triângulo retângulo, cuja hipotenusa desse triângulo é justamente o módulo do vetor, e os catetos são as componentes desse vetor, ou seja, as partes em cada direção. Então, a forma algébrica seria essa definição, que a gente vai obter lá das relações de seno e cosseno, e o módulo do vetor pode ser apurado por partes, caso seja necessário, utilizando aí o Teorema de Pitágoras. Vamos ver como isso pode funcionar em uma aplicação. Eu trouxe aqui esse exemplo com vetores C, D e E. Então, para cada um deles, eu vou perguntar para você, né, quais são as formas algébricas deles. Então, a forma algébrica do vetor C, por exemplo, consiste em moldar, né, estruturar, obter a parte x desse vetor mais a parte y. Repare que eu trouxe uma notação adicional aqui que foi trazida na tela anterior, que são esses símbolos I e J com chapéuzinho. Eles são a simbologia típica lá da álgebra, que representa a direção x e a direção y nessa formalização. Então, passando aí o vetor C, quais são as partes do vetor C? Então, eu precisaria primeiro, né, obter aqui esse lado de baixo, que como ele está projetado em x, seria a parte CX, e obter esse lado aqui de cima, que como está projetado paralelo a y, é a parte CY. Se você observar, CY é justamente o lado que está de frente para o ângulo. Então, associado a CY, o que nós temos? Seno de 30 é igual a CY sobre C. Da mesma forma que o cosseno de 30 é CX sobre C. Digamos que eu tivesse um valor de módulo informado aqui, não foi informado ainda. Esse valor fosse 10, por exemplo. 10 newtons que fosse. Então, eu teria que seno de 30, olhando a tabelinha aqui, é meio, que é igual a CY sobre C. Então, CY fica sendo 10 vezes 0,5, nós temos 5 newtons, fazendo o mesmo para CX, né? Na tabela aqui, cosseno de 30, 0,8. Então, CX sobre 10, então CX fica sendo 8 newtons, de forma que a apresentação, né, algébrica do vetor ficaria sendo expressa como 5i mais 8j newtons. Então, essa seria a forma algébrica desse exemplo do vetor C. Vou fazer o vetor D também, como complemento, para a gente explorar aqui uma outra característica, e depois vou passar para a obtenção da resultante dos vetores, que é um aspecto bem relevante também do que a gente está tratando nesse vídeo. Então, começando lá pelo vetor D, eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz para o C, para o D. Porém, eu vou observar o seguinte: o vetor D, por natureza, ele tem aí algumas características que precisam ser reforçadas, né, nessa incursão que a gente está fazendo, né? Primeiro, eu preciso indicar aqui um módulo, vou inventar também um valor. 20 newtons é o módulo dele, acabei de criar esse valor, só para ter o exemplo mesmo. Então, o vetor D é composto da parte dxi mais dyj, né?
Beleza, e passando adiante, eu faço novamente aquela análise do triângulo retângulo, observo quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Repare que essa definição precisa ser revista sempre, já que quem é cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo informado. Então, se eu informar outro ângulo que não seja esse, por exemplo, o cateto oposto simplesmente muda de posição, né? Então, nesse caso aqui, dx é cateto adjacente, dy é cateto oposto. Começando por dx, né? Dx fica sendo o valor de d vezes cosseno de 45. Então, dx fica sendo 0,7 vezes 20. Então, nós temos aqui dx valendo 14 newtons. E dy fica sendo d seno de 45. Então, dy fica sendo 20 vezes 0,7, que é igual a 14 newtons. Só que aí você vai me perguntar, Milton, mas você não tinha dito lá atrás que sentido é aquilo que a gente atribui para os lados da direção, ou seja, para cá em x é positivo, para cá é negativo. Para cá em y é positivo, para cá é negativo. E o vetor d está apontando para cima em y, porém está apontando para a esquerda em x. Então, isso não causa uma distinção nele? Sim, isso causa uma distinção. Eu preciso vir aqui, por conta dessa informação, e atribuir para a direção x negativo. Por quê? Na direção x, o vetor d aponta no sentido oposto ao vetor c, por exemplo. Então, aí sim, dessa forma, a definição ficaria completa. Para concluir, vou deixar o exercício como exercício, né, de sugestão para você, obter as componentes do vetor e vou finalizar obtendo a resultante, o vetor resultante, né? No caso, eu não vou fazer a resultante dos 3 vetores, vou fazer a resultante apenas dos que eu obtive, né? Só mesmo para ter o exemplo. Então, qual seria o vetor resultante dos vetores C e D? E depois vou apresentar também uma expressão geométrica dessa resultante. Então, a resultante é um vetor que sozinho represente a contribuição dos dois que eu considerei. Então, isso que significa esse vetor resultante. Então, o vetor resultante decorrente de D e C, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os vetores que eu obtive de forma algébrica e vou atuar aqui. Então, eu tenho menos 14i mais 14j, que é o vetor D, mais 5i mais 8j. Então, esse é o vetor resultante. O que eu preciso fazer aqui? Aqui sim, é preciso ter muita atenção, porque como eu tenho direções distintas, eu vou fazer a operação de soma separadamente. Eu vou fazer as parcelas, né, dos vetores que dizem respeito a x separadamente e y separadamente. Então, em outras palavras, eu preciso fazer essa operação aqui. Ou seja, agrupando, né? 14, menos 14, perdão, mais 5 e mais 14 do j, né? Mais 8j. Aqui estou fazendo completo, mas você pode ser um pouco mais simples quando for fazer as suas anotações. Então, menos 14 mais 9 dá menos 9 i mais 14 com 8, temos 22j. Então, esse é o vetor resultante. Se a gente fosse projetar ele aqui, eu teria que considerar, né, 22 posições, estaria bem alto aqui, em i, e considerar 9 posições em x. Então, possivelmente, o vetor resultante seria um vetor que estaria projetado, exceto a minha reta aqui, que não ficou lá grande coisa, mas o vetor resultante ficaria projetado mais ou menos dessa forma. Então, é um pouco isso. Espero ter contribuído com vocês para a compreensão da aplicação da decomposição de vetores, né, às leis de Newton, né, especialmente a segunda lei de Newton.